Meu nome é Daniel Rodrigues. Tenho 38 anos atualmente, mas quando tinha 24, decidi tentar uma nova vida e migrei para os Estados Unidos. Fiz isso de forma ilegal, enfrentando dificuldades e perigos pelo caminho. Não foi fácil. Nas primeiras 2 tentativas, acabei fracassando, mas na terceira vez consegui atravessar. Hoje, já moro aqui há anos e consegui minha residência, mas nunca esquecerei as experiências horríveis que vivi durante essa jornada. Entre elas, há uma história que ainda me atormenta, algo que aconteceu na minha primeira tentativa de cruzar a fronteira. Era uma travessia exaustiva. Andávamos por matas fechadas e terrenos áridos, onde as noites pareciam cair num piscar de olhos. Quando você está perdido em um lugar desolado, a luz do dia parece durar menos, e a escuridão vem acompanhada de um frio cortante e um medo que toma conta da alma. Eu fazia parte de um pequeno grupo de migrantes, incluindo mulheres e crianças. Já estávamos caminhando há mais de um dia, completamente esgotados e famintos. Quando a noite caiu, por volta das 10 horas, decidimos parar para descansar por 1 hora entre os arbustos. A única luz que tínhamos era da lua, e mal podíamos enxergar o que estava ao nosso redor. Eu não conseguia relaxar, pois o medo de cobras, escorpiões ou até mesmo da patrulha da fronteira me mantinha alerta. Enquanto tentávamos recuperar um pouco das forças, um som perturbador preencheu o silêncio da noite: o choro de um bebê. No início, o som parecia distante, mas era inconfundível. Um bebê chorando, sozinho, no meio daquele matagal? Aquilo não fazia sentido. O grupo inteiro ficou em alerta, alguns preocupados com a possibilidade de ser um bebê abandonado precisando de ajuda. Uma das mulheres que nos acompanhava ficou desesperada e começou a caminhar rapidamente em direção ao som, tropeçando nas pedras e galhos secos no caminho. Quanto mais andávamos, mais alto ficava o choro. O desespero aumentava. Mas então, de repente, o som parou. O silêncio se instalou como um peso sobre nós. Começamos a procurar por todos os lados, tentando encontrar o bebê, revirando arbustos e olhando entre as rochas, mas não havia nada. Foi quando um dos homens do grupo nos chamou. Fomos até onde ele estava e, entre 2 pedras médias, encontramos uma cruz de madeira fincada no chão. Em cima dela, um ursinho de pelúcia, velho e desgastado pelo tempo. O choque foi instantâneo. As mulheres começaram a chorar. Nos ajoelhamos e fizemos uma oração pelo bebê que, provavelmente, havia perdido a vida ali há muito tempo. Alguns acreditavam que seu espírito ainda estava preso naquele lugar, incapaz de seguir adiante. Outros, porém, tinham uma teoria muito mais assustadora. Diziam que um espírito tão puro quanto de um bebê não ficaria vagando pelo mundo dos vivos. Aquilo que ouvimos poderia não ter sido uma criança, mas sim uma entidade maligna imitando o choro de um bebê para nos atrair. A ideia me deu arrepios. Continuamos nossa caminhada, mas o medo e a tristeza daquela noite nunca mais saíram da minha mente. Essa não foi a única experiência aterrorizante que vivi tentando cruzar a fronteira. Um tempo depois, já mais experiente, decidi tentar novamente. Dessa vez, minha rota seria pelo Rio Bravo. Esse era um caminho conhecido por muitos migrantes, e também um dos mais perigosos. Eu viajava com um vizinho e 2 outros homens. Acampamos por alguns dias em uma cidade fronteiriça do México, esperando que as águas do rio se acalmassem, pois as chuvas recentes haviam deixado a correnteza forte demais. Ouvimos histórias de pessoas que haviam se afogado, mas não podíamos desistir. Então, esperamos o momento certo. Por volta das 2:30 da manhã, quando o rio parecia mais calmo, decidimos atravessar. Eu estava nervoso, sentia o coração disparado. Sabia nadar, mas aquilo não era uma piscina ou um rio comum. Ali havia troncos, redemoinhos e, possivelmente, animais perigosos. Mas a vontade de alcançar o sonho americano era maior do que o medo. Começamos a travessia devagar, cada um tentando se manter flutuando sem fazer muito barulho. Estávamos na metade do percurso quando senti algo me agarrando pelo tornozelo. O pavor tomou conta de mim. Era uma mão. Eu estava de bermuda e pude sentir os dedos frios e enrugados segurando minha pele. No desespero, tentei me soltar, mas a força que me puxava era absurda. Comecei a entrar em pânico,
batendo os braços na água, tentando nadar, mas não conseguia avançar. Meu coração parecia que ia explodir. Gritei pelos meus companheiros, dizendo que algo estava me segurando. Eles nadaram até mim e me puxaram com toda a força para a margem. Só quando estávamos quase saindo do rio foi que finalmente soltei aquele aperto horrível. Assim que chegamos à margem, me joguei no chão, tremendo, chorando sem conseguir parar. Não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Eu sentia que algo me puxava, algo que não podia ser real. 2 dos meus companheiros decidiram voltar para ver o que havia no local onde fui agarrado. Eles entraram na água, indo até onde a profundidade ainda permitia que ficassem de pé. Foi então que um deles parou de repente, olhando fixamente para algo na água. Aos poucos, ele puxou o que parecia ser uma cabeça, e então o corpo inteiro de um homem emergiu da escuridão. Estava em avançado estado de decomposição. Seu rosto estava irreconhecível, sua pele solta, e seu olhar vazio parecia nos encarar no silêncio da noite. Eu fiquei paralisado. Como aquilo podia ter me segurado? Como alguém sem vida podia me puxar? O pânico tomou conta do grupo. Não havia nada que pudéssemos fazer. Não podíamos levá-lo, nem reportar às autoridades. Apenas o deixamos na margem do rio e seguimos caminho, mas eu não conseguia parar de chorar. Tremia de medo e frio, completamente em choque. Nunca mais consegui apagar aquela cena da minha mente. Até hoje, me pergunto se aquele homem queria apenas ser encontrado, se buscava ajuda para que alguém avisasse sua família sobre o seu destino. Mas a verdade é que ele não foi o primeiro e nem será o último a perder a vida naquele rio. A travessia ilegal é um jogo cruel, onde muitos partem sem nunca chegar ao outro lado. Se houver interesse, posso compartilhar outras histórias paranormais que vivi durante essas jornadas. Infelizmente, esse tipo de experiência se tornou comum entre aqueles que arriscam tudo para tentar uma vida melhor. Pessoal, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo. Se inscreve no meu canal e obrigado pela sua ajuda. Agora, seguimos. Quero contar uma experiência que vivi como migrante, de forma anônima, porque consegui cruzar a fronteira, mas não de maneira legal. Prefiro evitar problemas, mas não posso deixar de contar isso, porque quem tenta atravessar para o outro lado vê muitas coisas, especialmente do lado brasileiro. O que vimos é algo que precisa ser compartilhado. Se você é cético, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se tem a mente aberta e sabe que o desconhecido existe, vale a pena continuar. Já estávamos há 2 dias e meio atravessando uma região de mata fechada. Éramos 5 pessoas, todos homens de diferentes estados do Brasil. Estávamos exaustos, famintos e com sede, pois precisávamos racionar a água e os mantimentos para durar até chegarmos ao destino. A noite caiu mais uma vez, e aquele lugar escuro e frio parecia um pesadelo interminável. Quem nunca passou a noite em um matagal denso não faz ideia do que é sentir medo de verdade. O barulho dos bichos, o vento balançando as folhas e a sensação de que você nunca está sozinho. O frio cortava a pele, mas isso nem era o pior. Um de nós começou a passar muito mal. Estava tonto, dizia que não conseguia mais seguir, que precisava de comida e água. Demos o que tínhamos, mas não era suficiente. Precisávamos de ajuda, mas a quem pedir em meio ao nada? Foi quando vimos uma luz distante. Era estranho, porque estávamos longe de qualquer vilarejo ou estrada. Não havia razão para ter uma luz ali. Avisamos ao grupo e decidimos verificar, pois poderia ser nossa única chance de ajudar nosso amigo. Ajudamos ele a caminhar, seguindo em direção à luz. Levamos cerca de meia hora para chegar perto, nos movendo devagar e nos escondendo entre as árvores, pois também poderíamos estar indo em direção ao perigo. Quando chegamos, vimos uma pequena cabana com uma fogueira do lado de fora. Quase corremos até lá pedir ajuda, mas resolvemos esperar para ver quem estava ali. Poucos minutos depois, saiu uma senhora idosa vestida de preto. Seus cabelos longos e grisalhos iam até quase os joelhos. Havia algo nela que nos deixou desconfortáveis. Um arrepio estranho subiu pela espinha. Ela começou a colocar coisas em volta da fogueira, mas estávamos longe demais para ver o que era. Em seguida,
Um homem da mesma idade saiu da cabana. Ele também tinha um aspecto sombrio, com roupas manchadas de vermelho. Parecia sangue. Foi quando vimos algo que nos deixou em choque. Eles trouxeram para fora um torso humano e o jogaram na fogueira. Começaram a murmurar palavras incompreensíveis, como um tipo de reza macabra. Estávamos aterrorizados. Não podíamos sair correndo e fazer barulho, pois eles poderiam nos ouvir. Um dos nossos tapou os olhos, incapaz de olhar aquela cena. Eu continuei observando, e foi quando notei um detalhe ainda mais assustador. Cobras começaram a surgir da mata, rastejando em direção à fogueira. Elas não apenas se aproximavam, mas pareciam estar em pé, se movendo de um jeito estranho, como se estivessem hipnotizadas. Um dos nossos cochichou: "Isso é um ritual satânico. Precisamos sair daqui." Começamos a nos afastar, tentando não fazer barulho. Nosso amigo doente mal conseguia andar, então ele precisou se arrastar. Andamos por um longo tempo sem olhar para trás, até que a curiosidade me venceu e eu virei o rosto. Felizmente, já estávamos longe o suficiente. A luz da fogueira já era apenas um ponto pequeno. Fiz sinal para os outros que podíamos levantar e sair dali correndo. Caminhamos por horas até o amanhecer. Quando vi o primeiro raio de sol, senti como se fosse um presente divino. Sobrevivemos. Conseguimos ajuda para nosso amigo, e o resto da jornada já não faz parte dessa história. Mas nunca esquecerei o que vi naquela noite. O que aqueles velhos estavam fazendo? O torso pertencia a algum migrante como nós, que teve o azar de pedir ajuda naquele lugar. Como eles viviam tão afastados de tudo, sem nenhum caminho para chegar até lá? Até hoje, essas perguntas não têm resposta. Obrigado por ouvir essa história terrível. Meu nome é Carlos, sou do interior do Brasil e quero compartilhar uma experiência que vivi em 2010, quando tentei atravessar a fronteira de maneira ilegal para os Estados Unidos. Eu não tinha outra opção. A situação no meu país estava insustentável. Eu e minha esposa tocávamos um pequeno restaurante, mas as facções nos extorquiam com taxas absurdas. Praticamente todo o lucro ia para os criminosos. Não havia futuro para nós ali. Foi então que decidi seguir os passos do meu primo, que anos antes atravessou ilegalmente para os Estados Unidos e hoje vivia bem. Fiz isso por minha esposa, por meus filhos. Eles mereciam uma vida melhor. Sabia que a travessia seria perigosa, mas não imaginava o que me esperava. Cheguei até a fronteira mexicana e paguei uma quantia alta a um coiote que prometeu me levar com segurança. O grupo era grande, todos com a mesma esperança: escapar da miséria e construir um novo futuro. A jornada começou e, logo no início, vimos corpos espalhados pelo caminho. Esqueletos, roupas rasgadas pelo tempo. O coiote nos alertou: não olhem, não parem. Se ficarem para trás, estão por conta própria. Aquele aviso ficou gravado na minha mente. A primeira noite foi um inferno. A areia fofa dificultava os passos e a escuridão era total. Um frio cortante castigava nossos corpos. O cansaço era avassalador, mas algo mais me atingia. Era como se uma força invisível sugasse minha energia. Minhas pernas pesavam, minha respiração estava irregular. Era diferente de qualquer exaustão que já senti antes. Meu corpo simplesmente não respondia. Sem alternativa, sentei no chão por alguns minutos. Um dos homens do grupo percebeu e gritou: levanta. Se ficar aí, vai morrer. Respondi que apenas precisava recuperar o fôlego e logo os alcançaria. Mas quando levantei a cabeça, não vi mais ninguém. O deserto havia me engolido. Estava sozinho. A ficha caiu como um soco no estômago. Gritei, corri, mas não havia resposta. O desespero tomou conta. Meu coração batia acelerado e, sem outra opção, continuei andando. As horas se arrastaram, mas nenhum sinal do grupo. A água acabou. A pequena barra de cereal também. O frio aumentava e a ideia de que poderia morrer ali me atingiu com força. Sentei no chão, tremendo. Chorava baixinho, pensando nos meus filhos. Então, ouvi passos.
Levantei a cabeça rapidamente e iluminei o caminho com a pequena lanterna que carregava. Um jovem caminhava em minha direção. Seu rosto era sombrio, sua expressão carregava uma tristeza profunda. Mas, naquele momento, nada importava. Levantei de imediato e pedi ajuda. Ele não respondeu. Apenas virou-se e seguiu em frente. "Me siga", murmurou, com uma voz baixa e arrastada. Sem pensar duas vezes, fui atrás dele. Caminhamos por um longo tempo. Ele não disse nada. Nenhuma pergunta, nenhum sinal de curiosidade sobre quem eu era ou o que fazia ali. Mas segui, porque era minha única esperança. Eu já não me importava com a travessia para os Estados Unidos. Meu objetivo agora era sobreviver. De repente, luzes surgiram ao longe. Uma viatura da patrulha de fronteira americana apareceu. A caminhonete parou e 2 agentes desceram rapidamente. Tentei falar, mas minhas forças estavam no fim. Meu corpo não aguentava mais. Caí de joelhos. Os agentes correram em minha direção e me ergueram. Meu corpo estava fraco demais para continuar em pé. Senti a boca seca, a visão embaçada. A última coisa que fiz foi apontar para o jovem que me guiou até ali. "Ele também precisa de ajuda", murmurei, entre a consciência e o apagão. Os agentes trocaram olhares e um deles respondeu: "Que jovem?" Minha mente deu um estalo. Meu coração acelerou. Olhei ao redor e ele não estava mais ali. O garoto que estava comigo. Ele que me trouxe até aqui. Insisti, tentando me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Os policiais balançaram a cabeça. "Você estava sozinho quando te encontramos. Não havia mais ninguém. Nem pegadas além das suas." Um arrepio percorreu minha espinha. Senti meu corpo gelar. "Como assim?" Eu conversei com ele. Ele me guiou até aqui. Mas a expressão dos agentes era séria. Eles estavam certos. Eu estava completamente sozinho. Fui levado para um abrigo, onde me ofereceram água e comida. Quando recuperei minhas forças, fui deportado para o México. Peguei o primeiro avião de volta ao Brasil. Chegando em casa, abracei minha esposa e meus filhos como nunca antes. Eu estava vivo. Contra todas as probabilidades, eu sobrevivi. Por muito tempo, me perguntei quem era aquele jovem. Um espírito preso naquele deserto? Alguém que morreu tentando atravessar, assim como eu? Ou um anjo enviado para me salvar? Nunca terei essa resposta. Mas, seja quem for, estarei eternamente grato. Hoje, minha vida no Brasil é melhor. As coisas mudaram, e meu restaurante finalmente prosperou. Não troco minha família por nenhuma promessa de uma vida melhor. Mas o que vivi naquele deserto nunca sairá da minha mente. Aquela noite, aquele jovem misterioso, aquele lugar onde tantos perderam suas vidas. Eu sou apenas um dos poucos que conseguiram voltar para contar a história. Meu nome é Josué e sou de um pequeno povoado no interior do Brasil. Minha vida sempre foi simples, trabalhando na roça, mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais difíceis. O dinheiro mal dava para comer, e depois de muito sofrimento, percebi que não podia continuar daquele jeito. Minha esposa e meus filhos mereciam um futuro melhor, e foi assim que tomei a decisão mais difícil da minha vida: partir para o norte, em busca de uma oportunidade. Juntei um pouco de dinheiro e entrei em contato com um atravessador que me recomendaram. Não era a primeira vez que alguém da minha região tentava a sorte atravessando a fronteira, mas eu nunca tinha saído do meu lugar. Achei que o pior que poderia acontecer seria sentir cansaço ou medo dos bloqueios policiais, mas eu estava completamente enganado. Nosso grupo era pequeno, apenas 7 pessoas, contando com o atravessador. 2 mulheres mais velhas, um rapaz jovem e um senhor que já não andava tão bem, mas que parecia determinado a seguir em frente. Todos estavam tensos, mas o silêncio predominava. O atravessador nos deu as instruções. Caminharíamos apenas de noite e descansaríamos de dia. Sempre em silêncio, sempre juntos. Parecia razoável, já que ninguém queria ser pego. No primeiro dia, tudo foi relativamente tranquilo.
Andamos por estradas de terra e depois pegamos um trecho de mato fechado que parecia não ter fim. A noite caiu rápido, e foi então que senti pela primeira vez o frio intenso. Sempre achei que aquela região fosse quente o tempo todo, mas quando escurece, o frio chega como um tapa gelado. Caminhávamos em fila, um atrás do outro, com o atravessador na frente marcando o ritmo. Tudo parecia normal, até que ouvi os primeiros sons estranhos. Passos. No começo, pensei que fosse algum de nós pisando errado ou chutando uma pedra, mas o som era constante, rítmico, como se alguém estivesse nos seguindo. Olhei para trás, mas não vi nada. Tentei ignorar, pensando que o cansaço estivesse pregando peças na minha cabeça, e continuei andando. Pouco depois, as duas mulheres que vinham atrás começaram a murmurar algo. Pareciam assustadas. O atravessador parou e mandou todo mundo ficar em silêncio. Uma delas tentou explicar que estava ouvindo alguma coisa, mas ele apenas balançou a cabeça e apressou o passo. Algo na expressão dele mudou naquele instante. Ele não estava irritado, estava preocupado. Continuamos andando, mas os passos não pararam. Eram nítidos, acompanhavam nosso ritmo. Não podiam ser nossos. O jovem que andava conosco, que até então parecia confiante, pegou sua lanterna e apontou para trás. Nada. Somente o chão de terra batida e algumas folhas secas espalhadas. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque eu também ouvia os passos. O atravessador nos fez acelerar o ritmo, dizendo que não podíamos parar de jeito nenhum. Eu tentava focar apenas em seguir em frente, mas o barulho era insistente. O pior aconteceu quando paramos para tomar um pouco de água. No silêncio absoluto, os passos vieram com mais clareza. Eles se aproximavam, arrastados, lentamente, mas vinham direto em nossa direção. O senhor mais velho se levantou de repente e apontou para um ponto no escuro. Disse que viu alguma coisa. Todos viraram na direção que ele indicava, mas ninguém enxergou nada. O atravessador, agora claramente incomodado, mandou que não perdêssemos tempo e seguíssemos andando. Ele tentou justificar, dizendo que devia ser o vento mexendo as folhas ou coisa do tipo, mas eu vi nos olhos dele. Ele sabia que não era só isso. A confirmação veio logo depois. Um dos homens que vinha atrás chamou nossa atenção e apontou para o chão. Pegadas. Pegadas de pés descalços, marcadas na terra. Mas não eram nossas. Elas estavam perto demais das nossas, como se alguém estivesse caminhando ao nosso lado o tempo todo. Mas não havia ninguém ali. O pavor se espalhou. O grupo começou a andar mais rápido. O atravessador tentava manter a calma, mas até ele já não disfarçava o medo. Os passos se intensificaram. Em certo momento, senti como se alguém estivesse tão perto de mim que quase pude ouvir sua respiração. O jovem acendeu a lanterna mais uma vez e gritou. Disse que viu uma sombra se mexendo entre as árvores. Ninguém quis discutir. Sabíamos que algo estava ali. O atravessador nos mandou correr. Disse que, se chegássemos ao fim da trilha, estaríamos seguros. Mas os passos ficaram mais altos, mais rápidos. Pareciam muitas pessoas correndo atrás de nós. Ninguém teve coragem de olhar para trás. Quando finalmente atravessamos a trilha e saímos da mata, tudo parou. O silêncio foi instantâneo. Os passos desapareceram. O ar ficou mais leve. Mas quando olhamos para trás, vimos algo que nos gelou o sangue. Sombras. Paradas. Estáticas na beira da mata. Apenas observando. No abrigo, o atravessador finalmente nos contou a verdade. Disse que aquele caminho era conhecido como a Trilha dos Esquecidos. Muitos migrantes morreram ali tentando atravessar, e dizem que suas almas vagam, procurando companhia para que não fiquem sozinhas. Alguns acreditam que eles tentam acompanhar os vivos, tentando refazer a jornada que nunca concluíram. Não sei se o que vimos e ouvimos era real, mas ainda sonho com aqueles passos. Tento me convencer de que foi apenas minha mente, o cansaço, o medo. Mas, no fundo, sei que há coisas naquele lugar que simplesmente não têm explicação. Apesar de ter conseguido chegar ao meu destino depois de atravessar a floresta, precisei passar meses em terapia para tentar superar,
ou pelo menos aprender a lidar com tudo que vivi. Os traumas não demoraram a se manifestar, e eu tinha dificuldade até para interagir com as pessoas, fosse no trabalho ou até com meus próprios familiares. Aquilo era um inferno, e comecei a concordar com o que muitos diziam. Se Deus existia, ele abandonava qualquer um que ousasse entrar naquela selva. Estávamos no meio do caminho, na parte mais densa e perigosa da mata. Nosso grupo era relativamente grande, somando quase 50 pessoas. Durante a caminhada, ouvi diversas histórias, algumas tão tristes quanto a minha, outras ainda piores. Muitos estavam fugindo de condições desumanas e sonhavam com uma vida melhor. Ouvindo aqueles relatos, perdi até a vontade de reclamar, porque percebi que sempre havia alguém em situação ainda mais terrível. Enquanto alguns ainda tentavam preservar um pouco de humanidade, outros já não se importavam mais. Vi gente grosseira, egoísta, sem nenhum respeito pelos demais. Nosso guia, um homem experiente, tentava manter a ordem, mas era difícil. Em certos momentos, ele parecia perder a paciência e dizia que seu trabalho era nos guiar, não ser babá de ninguém. Se quiséssemos nos matar uns aos outros, problema nosso. O homem aguentava mais do que deveria. As pessoas reclamavam o tempo todo, pediam para reduzir o ritmo, imploravam para descansar, sem entender que cada parada era um risco. Naquele lugar, não se podia confiar na calmaria. Quando o guia se recusava a parar, o grupo se revoltava, xingava, mas ele simplesmente ignorava. Era ainda pior ao entardecer, quando a selva ficava sombria e assustadora. Muitos exigiam que montássemos acampamento e esperássemos pelo amanhecer, mas ele nunca cedia. E, naquela noite em particular, sua insistência em seguir em frente poderia ter nos salvado, mas não fomos espertos o suficiente para ouvi-lo. O cansaço nos dominava. Dormimos mais por exaustão do que por vontade. O chão era desconfortável, os mosquitos infernais, e, se prestássemos atenção, dava para ouvir gritos distantes. Mas, naquele lugar, o melhor era ignorar. Não havia nada que pudéssemos fazer por aqueles que já estavam condenados. Foi então que a selva se revelou pior do que qualquer pesadelo. Do nada, surgiram homens armados, portando facões, pistolas e até espingardas enferrujadas. Cercaram o grupo como se fossemos gado. Nem o guia sabia o que estava acontecendo. Nos obrigaram a nos ajoelhar, deixando claro que súplicas não fariam diferença alguma. No meio da tensão, surgiu um garoto, acompanhado por 5 homens. Ele andava entre nós, nos observando, estudando como se estivesse escolhendo um animal para o abate. Usava correntes douradas no pescoço e anéis nos dedos, mas suas roupas estavam sujas e rasgadas. Ele apontou para uma mulher, que foi imediatamente separada do grupo. Um dos homens fez um símbolo estranho em uma árvore, usando um canivete. Depois, diante de todos nós, executaram a mulher de forma tão brutal que prefiro não dar detalhes. Seus gritos ecoaram na floresta até que tudo ficou em silêncio. Ninguém reagiu, ninguém tentou impedir. Ficamos ali, estáticos, apavorados. Então o garoto apontou para outra pessoa. Ficou claro que aquilo poderia continuar a noite toda. O pânico tomou conta do grupo. Sabíamos que, se não fizéssemos algo, seríamos massacrados um por um. No desespero, alguns homens se levantaram e partiram para o ataque. O caos se instalou. Disparos, gritos, sangue por todo lado. Vi pessoas sendo abatidas como se fossem nada. Eu fugi. Corri para trás de uma árvore e observei a carnificina acontecendo diante dos meus olhos. Vi gente boa tentando se defender e sendo brutalmente assassinada. Quando achei que conseguiria me esconder, senti um puxão na perna. Um dos agressores tentava me arrastar para a floresta, para sabe-se lá qual destino. Foi quando meu irmão apareceu. Ele atacou o homem com uma pedra, batendo repetidamente até matá-lo. Ficou paralisado, horrorizado com o que tinha feito. Mas não havia tempo para pensar. O guia tinha escapado e sinalizava para que o seguíssemos. Com um pequeno grupo de 10 sobreviventes, corremos o máximo que conseguimos. Não olhamos para trás. Os gritos continuavam enquanto fugíamos, mas nada poderíamos fazer por aqueles que ficaram.
Conseguimos escapar, mas não houve vitória. Não posso dizer que ter chegado ao destino valeu a pena. Muitas vidas foram perdidas no caminho, algumas de pessoas que só queriam uma chance de recomeçar. Outras se foram tentando nos proteger. Eu fugi como um covarde. Não lutei, não tentei salvar ninguém. E agora preciso viver com isso pelo resto da minha vida. Quero contar uma história sobre o dia em que atravessei o deserto mexicano em direção aos Estados Unidos. Eu estava em uma situação desesperadora, e foi essa situação que me fez tomar a difícil decisão de deixar o meu país. No entanto, o que eu não esperava era que esse trajeto me levaria a uma experiência traumática, onde presenciei acontecimentos e comportamentos paranormais, algo que nunca imaginei viver. Em uma das noites mais quentes que já experimentei, caminhei exausto sob o sol escaldante. O calor me consumia, e a areia que se infiltrava nos meus sapatos parecia pesar ainda mais o meu corpo. Cada passo era uma luta. As palavras dos coiotes, como são chamados aqueles que guiam os imigrantes pelo deserto, só aumentavam o meu desconforto. Eles constantemente nos lembravam de que não iriam ajudar quem ficasse para trás, pois isso colocaria todo o grupo em risco. Era uma atitude cruel, mas, com o tempo, entendi que eles eram assim para garantir que todos seguissem em frente, sem hesitações. Mesmo que a forma deles de agir não fosse das mais amigáveis, eles nos mantinham atentos a cada momento, nos alertando sobre quando beber água, quando descansar e até quando reduzir o passo. Era um trajeto extenuante, mas eu sabia que no final, valeria a pena. Tudo mudou, no entanto, na noite de lua cheia. Foi ali que comecei a perceber algo estranho. Uma mulher do nosso grupo, que havia se mostrado nervosa durante toda a jornada, começou a fazer perguntas sobre quantos dias faltavam para chegarmos ao destino. Um dos coiotes, impaciente, inventou que levaríamos mais uns 10 ou 15 dias para chegar. Mas a mulher parecia ainda mais agitada, repetindo que tinha promessas a cumprir com alguém, embora ninguém soubesse ao certo com quem. Ela dizia que precisava chegar o mais rápido possível, pois tinha algo muito importante a resolver. Ninguém a levou a sério, mas algo em mim dizia que havia algo de errado, e foi exatamente na noite seguinte que comecei a perceber a intensidade da situação. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Sentia que havia algo inexplicável ali. Eu decidi não dormir, minha curiosidade me consumia, e foi quando a vi levantando-se e ficando imóvel, observando o grupo enquanto todos dormiam. Estava completamente parada, como uma estátua. Um frio estranho percorreu meu corpo, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. A areia ao meu redor não se movia, mas a brisa cortante no meu rosto era quase como um aviso. Meu corpo se arrepiou, e uma sensação de medo profundo me fez me afastar ainda mais da mulher. Foi nesse momento que percebi que ela estava olhando fixamente para um homem do nosso grupo, um senhor de cerca de 50 anos, que dormia profundamente. Eu só consegui observar, paralisado de medo, quando ela se aproximou dele. Em um movimento rápido e sem hesitação, ela agarrou o homem pelo pescoço. Quis gritar, mas o terror que senti me deixou sem palavras. Era como se o mundo tivesse parado naquele segundo, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu estava em choque. Não conseguia reagir. Nenhum dos coiotes estava acordado, e quando finalmente recuperei um pouco do controle, tentei correr até eles para avisar. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, aquela mulher me empurrou com uma força sobrenatural, fazendo-me cair vários metros para trás, rolando pela areia até parar em uma pequena colina. O impacto foi tão forte que fiquei atordoado por alguns minutos. Quando consegui me levantar e voltar para o grupo, o que encontrei foi algo que nunca vou esquecer. O homem estava morto. A mulher havia tirado a vida dele, com uma frieza assustadora. Ela deu um grito horrível, um grito que parecia rasgar a sua garganta. O som era tão intenso que parecia reverberar no deserto. Isso despertou o resto do grupo, que ao acordar se deparou com uma cena de total desespero. A mulher estava diferente. Sua pele estava de um tom cinza, suas veias estavam saltadas, visíveis até no rosto. Os olhos, antes normais, agora estavam de uma cor estranha, um tom entre vermelho e amarelo, como se estivesse com uma febre alta ou algo ainda mais insano. Suas mãos estavam salivando,
e ela nos olhava com um ódio indescritível. Um dos coiotes, tentando manter a calma, mandou ela se calar e voltar a dormir. Mas a mulher, já possuída por uma força que não compreendíamos, se virou rapidamente para um jovem da nossa idade. Sem qualquer aviso, lhe deu uma bofetada tão forte que o jogou no chão. Seu poder era incontrolável. A reação dela foi ainda mais assustadora quando começou a perseguir uma mulher do grupo que falava de um filho que a aguardava nos Estados Unidos. A mulher alcançou e, com uma força brutal, cravou suas unhas no rosto da outra, deixando marcas profundas, arrancando pedaços de pele. Ela deixou caída, sangrando no chão, e seguiu atrás de um dos coiotes, que, desesperado, tentava retirar sua arma, mas não conseguia agir rápido o suficiente. Eu corri até a mulher que estava se esvaindo em sangue, sentindo que não havia muito que eu pudesse fazer. As feridas eram profundas demais. Ela me implorava para não a deixar sozinha, mas quando levantei a cabeça, vi aquela mulher, agora completamente possuída, olhando para mim com um ódio tão grande que nem consegui reagir. Ela correu em minha direção com uma velocidade impossível, e, no momento em que eu tentava fugir, minhas pernas não respondiam. O medo me paralisou por completo. Quando pensei que não havia mais saída, ouvi os disparos. Um dos coiotes finalmente conseguiu tirar a arma e disparou contra ela. Foi assim que aquela mulher foi derrubada. Ela caiu no chão e, ao nos aproximarmos de seu corpo, tivemos a certeza de que ela estava morta. 3 pessoas morreram naquela noite, e de uma forma tão inexplicável que parecia um pesadelo. O mais surreal foi que, com os corpos atrás de nós, tivemos que retomar a caminhada. O medo estava estampado em todos os rostos, mas seguimos em frente, com a esperança de que algo assim não acontecesse novamente. Graças a Deus, conseguimos chegar ao nosso destino, vivos e com nossas mentes carregadas por essa experiência aterradora. Não tenho ideia do que ela fez para acabar nessa situação, mas uma coisa é certa: algo maligno a possuía, e essa experiência sinistra ficará marcada para sempre em nossas memórias. Quando tomei a decisão de emigrar para os Estados Unidos, me preparei para enfrentar todos os perigos que me falaram, mas nunca imaginei que me depararia com algo sobrenatural e macabro, algo capaz de trazer à tona um terror real, sem piedade nem misericórdia. Foi uma experiência que me fez abandonar de vez a ideia de migrar para outro país. Um amigo me falou sobre a possibilidade de ir para os Estados Unidos, pagando uma boa quantia a um grupo de pessoas que nos passariam na parte de trás de um caminhão de carga. Eles haviam preenchido o compartimento com cestas de frutas para que não pudéssemos ser vistos durante as verificações. Nos escondemos entre as frutas e a carga. Ao dar partida, nos disseram que a ideia era esconder o mais possível, já que a polícia sabia de nossa presença. Mas, como o motorista pagava propina, não haveria problemas para nos deixar passar. Assim foi em todos os postos de controle que cruzamos. Tudo parecia estar indo bem. Viajava com aquele amigo e ele me contava que a situação estava difícil no país dele. O dinheiro já não dava para alimentar a família e, como pôde, conseguiu um empréstimo no banco para pagar o custo da viagem. Eu fiz o mesmo, embora meus pais e irmãos me ajudassem com uma parte, já que o que consegui por conta própria não foi suficiente. Eu pensava nos Estados Unidos e me via vivendo como nas cenas dos filmes, finalmente com os dólares nas mãos. Mas uma preocupação me acompanhava. Eu não falava inglês. Dentro daquele caminhão, um homem me disse para não me preocupar com isso, que ele conhecia muita gente por lá e que muitos deles mal conseguiam se comunicar em inglês, se viravam com o espanhol mesmo. Todos rimos um pouco. O clima estava até que bom. Foi aí que uma das mulheres, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, falou. Ela disse que havia ouvido o motorista conversando ao telefone e ele mencionou que nos levariam a um lugar completamente diferente do planejado. Todos nos entreolhamos, mas não apenas reagimos às palavras dela, mas também ao seu comportamento. Ela estava tremendo há algum tempo e todos achávamos que era por causa do frio. Por um momento, quis acreditar que era apenas uma paranoica, mas logo me lembrei de todo o dinheiro que tínhamos investido naquilo. Não queria acreditar que aquilo fosse uma mentira, pois significaria nossa ruína. Alguns sugeriram que devíamos sair no próximo posto de controle, outros acharam melhor até jogar a mulher para fora do caminhão, para evitar problemas mais tarde. No fim,
Ninguém fez nada, mas olhavam para ela com desconfiança, sem simpatia. Ela não tinha culpa, mas logo tomou uma atitude. Ao perceber que o veículo desacelerou por causa de alguns buracos na estrada, ela pulou para fora. Correndo, fomos olhar, para ver se ela havia sobrevivido. Felizmente, ela conseguiu se levantar e nos fez sinal com as mãos para que também pulássemos. Mas ninguém o fez. Recolhemos a lona que cobria a parte de trás do caminhão e esperamos até que todos adormecessem. Horas depois, ainda de noite, fomos acordados pelos motoristas. O caminhão estava parado e eles nos chamavam do lado de fora. Era a hora de descer, pois íamos seguir por uma rota diferente, em outro veículo. Ao descer, nos deparamos com uma imensa fazenda luxuosa, cercada por mata e, a alguns metros, 8 homens armados apontando diretamente para nós. Estávamos em um grupo de 10, desarmados, com apenas as provisões de viagem. Eles nos mandaram seguir em fila, como se fossemos gado, e foi nesse momento que entendemos que a mulher estava certa e que cometemos um erro terrível ao não termos levado suas palavras a sério. Nos conduziram para uma área ao lado da imensa fazenda, que mais parecia uma mansão, e lá vimos uma cruz gigante de madeira cravada no chão, com um homem sangrando por múltiplos ferimentos. Ele parecia não respirar, estava claramente morto. Ao lado dele, haviam símbolos desenhados com seu sangue. Por trás, surgiram pessoas vestidas com túnicas negras, 2 delas segurando facas longas. Um dos homens do nosso grupo perguntou quem eram e o que fariam conosco, mas não obtivemos resposta. O medo que senti foi indescritível. Ao ver aquele homem na cruz, imaginei que aquele poderia ser o nosso destino. Não queria terminar minha vida daquela maneira. Me negava a aceitar que isso fosse possível. Meu amigo, com gestos, me sugeriu que corrêssemos para o mato. Era noite e seria difícil nos encontrarem. Aquela era nossa única chance. Mas os outros membros do grupo nos viram e, antes de podermos agir, se adiantaram e começaram a correr, surpreendendo os homens armados. Todos começaram a correr para a mata em direções diferentes. Aproveitei que eles se alarmaram com os primeiros e me juntei a outro grupo que também fugia. Foi aí que se iniciou uma série de disparos, atingindo alguns de nós. 3 morreram e outros foram baleados nas pernas. Apenas 2 conseguimos escapar pela mata. Meu amigo foi atingido na perna e caiu entre a vegetação. Eu, na escuridão e com pânico, perdi o contato visual com ele e não pude parar. Caso parasse, eles me pegariam também. Continuei correndo com uma garota que conseguiu se embrenhar nas árvores. Não paramos por mais de 1 hora. Quando finalmente conseguimos nos esconder, mal conseguíamos respirar, mas seguimos em frente, sem parar, até que chegamos a uma estrada. Pedimos ajuda, fomos levados para a polícia e enviados de volta ao México. Lá, liguei para um familiar que veio me socorrer e fui repatriado para o meu país de origem. Não voltei mais a sair de lá. Aquela experiência traumática ficou marcada para sempre. Nem sequer conseguimos denunciar o que havia acontecido, porque não sabíamos exatamente onde estava aquela fazenda. Todos os dias agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance de vida, e desde então, minha fé é tudo que me acompanha.